Eu recebo aqui no estúdio o diretor da área de capacitação do Instituto ILOS, instituição de referência em logística no Brasil, Maurício Lima. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Luciana. Maurício, como o Brasil pode melhorar esse transporte de cargas? Bom, a reportagem que foi ao ar agora de vocês já mostra um pouquinho, né, da grande dificuldade que a gente tem no Brasil, que é a extrema dependência do modal rodoviário. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil a gente está falando de 66% da carga sendo movimentada pelo modal rodoviário, enquanto que um país com a dimensão do Brasil, com uma dimensão continental, deveria ter mais ou menos 33% da carga movimentada pela rodovia. Então, o principal problema é a grande dependência da rodovia. Por que ela existe? Porque a gente não tem infraestrutura de outros modais, falta ferrovia, falta hidrovia e acaba que vai muita carga para a rodovia, que também é insuficiente para atender a nossa demanda. Nós temos um histórico de desativar ferrovias, né? É o contrário, né, Maurício? Na realidade, desde a época que a gente tem mais ou menos 15 anos que as ferrovias vêm ganhando um espaço no Brasil, desde a privatização. O problema é que hoje a gente encontra uma situação limite, ou seja, o que a gente conseguia aumentar de carga nas ferrovias, né, que a gente já tinha, meio que já aconteceu. Então, agora a gente depende de novas ferrovias. Então, eu diria que esse é o grande desafio. E para a gente ter uma ideia, para o Brasil crescer, a gente tem que crescer com o transporte mais ou menos na mesma proporção. Ou seja, para a economia crescer 3%, a gente tem que crescer o quanto que a gente vai ofertar de transporte. E como isso não tem acontecido, acaba que mais carga vai para o modal rodoviário. Então, essa é a grande dificuldade. Falando desses números, Maurício, existe uma estimativa de prejuízo em relação a esse gargalo de escoamento da produção? Sem dúvida. Se a gente considerasse todos os custos que já acontecem no Brasil, mas apenas com uma matriz melhor, o que seria essa matriz melhor? Por exemplo, a ferrovia tendo mais ou menos 40% da carga, um pouco mais de duto, um pouco mais de hidrovia, seria possível a gente ter uma economia de cerca de 90 bilhões de reais anual, apenas deslocando melhor essa matriz, né? Então, acaba que no Brasil, como a gente falta infraestrutura, a gente vai transportando muitas vezes uma carga de um alto volume numa longa distância pela rodovia. Isso é ruim não só para as empresas, tudo, mas também para a população, porque acaba que a gente tem rodovias bastante perigosas no Brasil, dado o elevado número de caminhões. É claro que o transporte rodoviário de carga, ele sempre vai ser considerado um dos mais importantes, mas não para longas distâncias, né, e grande fluxo de carga. Um bom exemplo disso é o que acontece com a safra no Brasil, por exemplo. Ao transportar, por exemplo, soja nos Estados Unidos, você tem uma competitividade que o custo lá é 6 vezes mais barato do que o do Brasil por conta do uso do modal hidroviário, mais ou menos. Tá certo. Muito obrigada, Maurício.